Boa noite, então, pessoal. Estamos mais um encontro, né, do grupo de estudo e pesquisa da história das práticas da saúde e das doenças. Hoje, num momento muito especial, porque a gente está recebendo mais um convidado, né, para integrar, então, esses nossos encontros, que a partir desse ano começam a ser mensais, né, e eu queria apresentar aqui para vocês o professor, né, Oscar Galo Vélez, associado de História na Universidade de Antioquia, em Medellín, Colômbia, a graduação e o mestrado em História pela Universidade Nacional de Colômbia, sede em Medellín, né? É doutor também em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e desenvolve pesquisas na área da história com ênfase em história da medicina, né, também, e dedicando-se principalmente aos temas do trabalho, saúde, medicina do trabalho, legislação trabalhista e doenças profissionais, né. Então, vai ser, assim, muito bom, eu acho, ouvi-lo, Oscar, principalmente porque o tema que ele trouxe para todos nós, né, como vocês podem já ler, debate sobre a previdência social dos trabalhadores rurais na América Latina, entre esse período aí de 1920 e 1980, o Oscar tem uma pesquisa muito intensa que eu já comecei a conhecer, né, a partir do momento que ele esteve aqui com a gente em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, e eu vou agora, então, deixar com que ele possa aqui compartilhar com a gente, nesse momento, um pouco dessa sua pesquisa. Seja bem-vindo, Oscar. Tá, obrigado. Bom, o primeiro, eu gostaria muito de agradecer a você, querido, ter me convidado, desde que você me falou aí em Fortaleza, quando a gente se conheceu nessa semana, eu achei muito interessante esse espaço de diálogo, essa possibilidade de compartilhar com as pessoas que finalmente são as que assim, a gente tem um público mais amplo, talvez, mas sempre é bom esse diálogo com pessoas que realmente estão mais interessadas nas pesquisas que você está fazendo. Então, realmente, muito obrigado. O que eu gostaria de apresentar hoje bom, antes de continuar, uma desculpa, meu português tem momentos que parece que funciona muito bem, tem momentos que funciona mal. Então, aí vocês vão me desculpar, assim com a apresentação do que eu fiz, porque eu já tinha uma apresentação em espanhol e aí tentei fazer o melhor possível, assim, meio rápido nessa semana que teve muito corrida, fazer uma tradução. Então, se vocês der no teste, na apresentação, coisas que não está realmente bom, então vai me desculpar e depois eu compartilho um texto que tem a ver com isso. Então, essa que eu vou apresentar faz parte de um projeto muito mais amplo que eu estou começando ainda nesse ano, que é sobre o campesinado e a integração socioeconômica na América Latina. É uma proposta um pouco, eu acho, muito ambiciosa, porque ele pretende mapear a história, fazer uma história dos modelos de proteção social que se instauraram na América Latina desde os anos mais ou menos 1930 até os anos 80. Então, é um período bastante amplo, além disso, é uma pretensão de colocar a questão em diferentes lugares da América Latina, especialmente países como o Brasil, Equador, tá? Mas daqui para frente aí vou dar uma do que eu elegi esses países e assim. Então, eu faço essa precisão também porque o que vou apresentar é uma faz parte desses primeiros avanços na pesquisa.
não é uma pesquisa totalmente concluída, é uma pesquisa ainda em processo, e dessas primeiras aproximações, eu fiz 2 artigos com Patrício Herrera, que é um historiador chileno, que tem trabalhado muito as questões do sindicalismo e a OIT na América Latina, e a gente fez um artigo com Norberto Ferreira, para um livro coordenado pelo Norberto Ferreiras, é, André Stagnaro, bom, e outros professores da Argentina, Brasil e outros lugares. Então, esses 2 artigos que já saíram, um desses já saiu, o outro está ainda em processo, eu posso compartilhar com vocês. Talvez eu já coloquei no meu academia, enfim, tá. Então, queria fazer essa precisão para talvez não decepcionar no processo, porque, como falei, é um processo em construção. Então, a primeira coisa que me interessa realmente, e que tem sido um pouco o motivo o meu interesse por esta questão, é que normalmente, eu já vinha de trabalhar, de fazer pesquisa sobre o setor da mineração, de fazer um intento no meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, uma história da legislação social na Colômbia. E aí, uma das questões que eu sempre tinha em frente era o que aconteceu com os trabalhadores rurais. Me parece que uma das grandes dificuldades atualmente de qualquer desses, inclusive dos modelos, das formas de proteção social na América Latina, tem sido como é que é possível estender as formas de proteção social dirigidas ao trabalhador industrial aos trabalhadores rurais. De fato, a pergunta surge durante a pandemia, você falou, Karine, e aí eu lembro que, não sei se você lembra, mas na maioria dos países da América Latina, quando começou a pandemia, uma das questões é que o COVID é uma doença profissional exclusivamente para os trabalhadores que têm que enfrentar a doença, tipo o pessoal médico. Então, eu fiquei pensando, eu já tinha lido os debates do década 30, do 20 e o 30, a mesma característica para as doenças tropicais. Então, as doenças tropicais nunca se consideraram doenças profissionais, porque se achava que se consideraram doenças profissionais exclusivamente para os trabalhadores os médicos, o pessoal que estava orientado a combater a doença. Então, desse saiu mais um artigo, que eu faço essa precisão, essa reflexão, se o camponês, que o camponês fica doente de anemia tropical, essa doença é profissional ou comum, ou doença, eu não sei se fala comum, mas doença não profissional, tipo por assim. Então, e aí todo esse debate eu acho muito interessante para compreender porque que algumas das doenças desses trabalhadores, qual é o discurso que se fez na época associada à questão das doenças dos trabalhadores rurais e que acontecia se a legislação os protegia, enfim. E depois dessa pergunta muito mais concreta, eu comecei a me perguntar o que era que acontecia de fato, por exemplo, quando você pensa os trabalhadores rurais, tem a essência do problema é que o trabalhador, embora essa classificação seja muito precária que estou fazendo aí, mas normalmente você pode dividir os trabalhadores rurais em autônomos e assalariados.
ou uma modalidade de autonomia e uma modalidade mais ou menos de assalariado. E essa questão que tem a ver com a definição de trabalhador rural continua a ser o foco da reflexão de por que o trabalhador rural dificilmente pode ser acolhido, incorporado às formas tradicionais de proteção social. E essa é um pouco a minha reflexão de que esse foi o começo da minha pergunta. Então, tipo assim, você tem o problema da ruralidade é que é muito mais complexa do que das formas de trabalho que a gente está acostumada, embora a gente saiba que agora tem muito trabalho informal na cidade, assim, mas nos anos 40, 50, o horizonte era o trabalho formal, característico das sociedades industriais, e o trabalhador rural, que podia ser colono, pode ser conta própria, pode ser temporários, podem ser parceiros, meeiros, enfim, as modalidades que você encontra na América Latina são, eu não coloquei todas, mas eu já tenho encontrado, né, na documentação da OIT mais de 30, 40 tipologias de trabalho na ruralidade. Então, esse camponês tem outras formas de inclusão. E essa definição faz que alguns autores, inclusive a OIT atualmente, coloquem a questão sobre esse que se pode considerar o nível intermédio invisível. É assim, você tem nos modelos de proteção social os trabalhadores protegidos, de fato, o trabalhador não precário, eu não sei se tem se dá para traduzir diretamente, o trabalho decente, que é uma categoria tá, utilizada pela OIT, é esse que inclui os trabalhadores com todas as prestações, as previdências sociais. Mas, no médio, tem esse que é o trabalhador rural, assim como o trabalhador informal, é o que a OIT chama o Missy Middle, que é esse trabalhador rural, sazonal, diarista, meieiro, mas que oscila normalmente entre um trabalho assalariado por conta própria, mas que as rendas são irregulares, e normalmente esse trabalhador, que é o nível intermédio invisível, é o que fica fora dos sistemas de saúde, da proteção social. Embaixo delas está a população mais vulnerável, que recebe outro tipo de assistência, que é assistência pública, esse tipo de outras formas mas a gente está pensando, o trabalhador, ou eu fico pensando, esse trabalhador desse nível intermédio visível, como esse trabalhador que realmente trabalha, que não é o que não tem trabalho, é uma pessoa que trabalha, só que uma modalidade muito diferente de trabalho. Então, é isso apenas para mostrar um pouco como o empregador, o assalariado permanente, o trabalhador formal, enfim. Mas o que me interessa especialmente é que esse modelo que sustenta o modelo de proteção social na América Latina tem uma tradição que vocês que têm pesquisado a questão da saúde já conhecem seguramente, e que tem a ver com eu coloco aqui a classificação que faz Spin Anderson, gosta Spin Anderson, que é o que faz uma classificação nos estados, nos modelos do estado de bem-estar. E esses modelos normalmente podem ser classificados em liberais, corporativistas, o conservador, o social-democrata. Já vocês colocam assim. Mas, no fundo, a essência do problema é que
os modelos devem contribuir à desmercantilização e à desestratificação. Essa é a estrutura do análise que faz Gosta Spinanders. Então, o que ele fala é tipo assim, a desmercantilização é, é o, tem a ver com essa possibilidade de construir uma série de previdências sociais que permitam que o trabalhador sobreviva sem depender do mercado laboral. Então, a vantagem da desmercantilização é que faz que o trabalhador escolha as melhores possibilidades de trabalho e não fique tendo que vender sua força de trabalho no mercado precário. E a desestratificação faz que a brecha, não sei se fala, a diferença entre uns trabalhadores e outros se diminui. Então, a gente sabe que nas sociedades contemporâneas a gente tem tem trabalhador, tem uma elite dentro da classe trabalhadora. Na Colômbia, por exemplo, tem alguns dos trabalhadores do setor minero-energético têm umas condições de trabalho superiores, embora não em saúde. Eu faço a questão de diferenciar, embora a vida tenha muito mais riscos nessas grandes empresas de extração de carvão, assim, mas não é o carvão grande, tipo, tem através de convênios coletivos de trabalho, tem melhores condições de trabalho. A mesma coisa acontece em diferentes países, no setor metalúrgico, e assim, e então, nesse sentido, você tem uma classe trabalhadora que não é a mesma. Tipo, a classe trabalhadora não em tanto categoria abstrata, é muito útil para nós. Mas, na realidade, é uma categoria que fala de múltiplas realidades e experiências que a gente conhece, por exemplo, pela obra de Thompson. Então, o que faz esse modelo, o que faz diferença nesse modelo de bem-estar é que depende da capacidade de desmercantilizar ou desestratificar o, a, o, a condição dos trabalhadores. Então, é nesse sentido, a gente conhece, tem um modelo liberal, um modelo corporativista e o social-democrata, e vou fazer questão de enfatizar nesse que talvez a gente mais conhece, que é o modelo bismarckiano, que eu faço questão de ênfase nesse, porque esse é um modelo nosso, realmente. Esse modelo corporativista, esse modelo heredado dessa tradição alemã da segunda metade do século XIX, que construi a seguridade, a previdência social através de uma vinculação formal ao trabalho, é o que predominou na América Latina e ainda predomina atualmente. É de fato o modelo de proteção de previdência social que a gente tem. Tipo assim, essa armadilha corporativista parte do pressuposto que a previdência social depende de contribuições salariais contínuas. Essa é a essência. O modelo de proteção social atualmente tem essa particularidade. É um modelo que depende fundamentalmente da capacidade, da estabilidade laboral e, pelo tanto, um modelo que normalmente tem a excluir estruturalmente os trabalhadores rurais, porque eles não têm essa possibilidade de uma contribuição salarial contínua. Então, o que eu quando você olha isso, aí então fica uma questão. A gente, quando pensa no surgimento da Previdência Social na América Latina,
você tem uma particularidade, que é que nos anos 40, quando surge a Previdência Social, na média, mais de 50% da população americana dependia do trabalho camponês. De fato, cada um dos países, na Colômbia, 74% nos anos 40, 67% no Brasil, e talvez o Chile e outros teriam outras. O único país nos anos 40 que tinha que invertia essa tendência é o Chile. No Chile, a população era principalmente trabalhadora da mineria, da mineração e da indústria. Nos outros países da América Latina, a tendência era o contrário. Tipo assim, de cada 10 trabalhadores, aproximadamente, na época, 7 eram trabalhadores rurais. Então, essa realidade que é muito característica, inclusive atualmente, que tem a ver com essa taxa de informalidade persistente, que tem a ver com 80%, por exemplo, na tendência, o último informe da OIT sobre a informalidade e trabalho rural na América Latina fala de 80% do trabalho informal no setor rural, é similar a essa tendência que a gente tinha nos anos 40. Então, o que pouco a, o estranho, ou embora estranho não é a palavra realmente, mas o paradoxo é que essa é, essa essa evidência da realidade do trabalho na América Latina não fez, chocou com se enfrentou com os modelos corporativistas que foi promovido em diferentes espaços da OIT de, na América Latina. Então, o que é estranho, porque eu falo estranho, a paradoxo é porque, de fato, a legislação estava pensada, toda a legislação que surge nos anos 30, 40, 50, até os anos 60 na América Latina, está dirigida a 3 de cada 10 trabalhadores e não os 7 que são os que principalmente estão no setor rural. E essa é uma tendência que, se você olha as particularidades desse contexto atual, desse setor, a taxa de informalidade do setor rural, aí você entende que continua a ser um grande desafio para os países da América Latina. Como é que faz para um modelo que depende de uma relação contratual incorporar esses 8 de cada 10 trabalhadores? Esses 8 que pertencem, que são informais, são os mesmos 7 que correspondiam aos anos 40, que é o que os governos fazem com esse grupo da população. Assim, quando você olha as estatísticas, ao menos na Colômbia, 6 de cada 10 trabalhadores estão no setor informal. E esses nunca vão conseguir ingressar ao modelo de proteção de previdência social. Então, essa é um pouco alguma das perguntas que eu faço. Eu mesmo faço no meu trabalho parcialmente aqui outras evidências dessas pesquisas contemporâneas, se quer falando dessa taxa de formalidade no setor da agricultura, a porcentagem de acesso a pensões e outros de previdência, outros fatores de previdência social na América Latina é muito baixa nesse setor, no setor agropecuário. Se você olha comparativamente na maioria dos países, a diferença é muito alta e é persistente ainda no século XX. O ano passado,
E eu trabalhei uma pesquisa o governo atual da Colômbia contratou a Universidade Nacional da Colômbia e contratou uma equipe de médicos, advogados, assim, e a proposta era desenhar uma política pública de proteção de previdência social para os trabalhadores rurais. No final, eu fiquei um pouco triste, porque, embora as intenções fossem muito boas, o equipe actuarial, eu não sei como chama, a equipe de advogados e técnicos que faz o cálculo real da sustentabilidade de um modelo, concluía que não era possível incorporar esse campesinado que não tenha contrato em um modelo de previdência social, se não fosse de numa outra alternativa de assistência que não é a previdência social. Um pouco a conclusão atualmente continua a ser a mesma dos anos 40, e esse tipo de questão é que me interessa especialmente. Bom, eu não vou ficar aqui nessa parte, porque eu tentei fazer tenho bastante tempo tentando fazer uma espécie de balanço geral da historiografia sobre o mundo do trabalho e a saúde na América Latina, e tem localizado algumas pesquisas, assim, mas o que me interessa aqui especialmente senhalar é que a pesquisa sobre saúde e trabalho tem se concentrado especialmente nos últimos anos, e especialmente nesses países que você olha aqui. O Brasil, claramente, a Argentina, o Chile, nos outros países tem menos produção acadêmica. E uma das particularidades que eu não coloquei aqui é que poucas pesquisas fazem uma mirada regional. A maioria dos países, das pesquisas continuam a ser pesquisas nacionais, tipo os historiadores da saúde e da saúde dos trabalhadores, que no tema trabalham o Brasil, o Colômbia, o Argentina, mas ninguém trabalha com as pesquisas transnacionais, que involucrem mais dois países, excetuando o caso brasileiro e argentino. Eu faço sempre uma piada com meus estudantes, eu falo que os argentinos leem os brasileiros e os brasileiros leem os argentinos, e para. Essa é a Latinoamérica que normalmente circula na academia, e algumas vezes olham para o México e aí, e parou. Mas os demais países da região, a gente nem conhece o que acontece com... É muito difícil. Faz uma, uma nesse ano a gente está concluindo um livro sobre história do trabalho na América Latina, e foi muito difícil conseguir autores, pesquisadores para Paraguai, para os países do Caribe, vários dos países do Centro-América. Então, normalmente o foco da pesquisa tem se concentrado nesses países que vocês olharam no mapa, que tem sido um pouco a ideia de refletir sobre isso. Então, para o processo que eu tenho feito de pesquisa, para o meu corpo documentar é fundamentalmente os arquivos da OIT, os boletins oficiais da OIT e os jornais. Para essa primeira fase tem sido pesquisar essa fonte, que tudo é digital, e que precisa de estratégias diferentes, porque o volume de informação é muito grande. Só esses 450 números do jornal da OIT, agora não lembro a quantidade de páginas, mas é um volume enorme de
de informação que precisa de uma estratégia de extração da informação, que é o que eu fiz mediante a criação de tesauros e métodos com algumas ferramentas de pesquisa para depurar e concentrar o olhar. Então, essa parte que é um pouco meio que introdutória, me permitiu, em meu caso, encontrar que é possível localizar no surgimento, no nascimento do problema dessa. O meu problema é pesquisar a exclusão. Tipo, como é que se materializa legislativamente uma política de exclusão? Não há. Então, eu quero saber qual é o sustento teórico. E sim, e essa vai ser já aí, um pouco a pesquisa, o meu objetivo daqui para frente, nesses 3 anos que eu tenho previsto fazer essa pesquisa, é encontrar, além de profundizar nos debates dessa, dessa exclusão, as razões dessa exclusão, é compreender por que é que, se na mesma época, houve alternativas a essas soluções diferentes para esse modelo corporativista. Que eu tenho encontrado até agora, eu acho que sim, de fato, na América Latina, a mesma OIT fez questão de promover umas estratégias muito mais amplas, que não fossem especificamente a questão da proteção social, embora com o tempo se foi diluindo essas estratégias que eu vou colocar mais para frente. Então, mais ou menos você tem alguns momentos temporais que tenho conseguido localizar até agora, e as primeiras conferências interamericanas da agricultura, nos anos 30, as recomendações das primeiras reuniões dos países membros da OIT, membro da América Latina, nos anos 30 e 40, são as primeiro momento em que se coloca internacionalmente com muita força a questão da extensão da previdência social para os trabalhadores rurais. Embora o tema já tenha, desde os anos 20, algumas evidências, minha ideia é que a América Latina foi muito importante para esses organismos internacionais se enfrentar a uma realidade que confrontava os modelos que eles pretendiam difundir na América Latina. Então, mas isso a gente pode falar mais para frente. Então, esses são alguns dos momentos importantes. Essas reuniões, que vai ter desde 1942 até 1953, vão ser fundamentais, porque vai ser um momento em que essa questão se coloca no centro das reflexões da OIT. De fato, se você olha essas publicações, você tem uma tendência nessas agenda interamericana dos anos 30, ainda a preocupação especialmente tem a ver uma preocupação técnica que vai se transformando a partir dos anos 40, quando as mesmas publicações da OIT e as mesmas publicações desses organismos internacionais preocupados pela questão do setor rural começa a transformar a preocupação e começa a aparecer com mais precisão uma preocupação pelos direitos, seguro social, a previdência social ou o salário. Já não é exclusivamente a questão técnica, as sementes, as possibilidades de produção, sim, essa possibilidade de que o que acontece com o fator humano da produção agrícola, que é uma categoria, essa categoria de fator humano, posteriormente capital humano, vai ter uma presença muito importante nesses debates da época. Eu tenho visto muitos erros aqui de português, mas aí vocês já me desculpam, foi que fez questão de fazer isso rápido. Eu posso compartilhar o texto para vocês, se quer, e os
a, um texto que resume o que a apresentação de hoje e um texto que já está publicado e que eu acho que pode ser interessante. Então, eu falo desses momentos entre o 30 e o 49, porque as conferências interamericanas de agricultura, a primeira e a segunda conferência interamericana de agricultura, nessas conferências ainda o problema da ruralidade passa pela questão de compreender a questão técnica e a questão da produção. Ainda não é visível essa preocupação. Então, nos anos 40, tem outras, a demanda de alimentos, a paz social, uma nova agenda a propósito da segurança continental que vocês conhecem e que tem a ver com esse período de pós-guerra que vai ter umas particularidades também muito importantes na América Latina. E o momento talvez mais significativo nessa construção do debate acontece na terceira conferência interamericana nessa, desculpa, aqui, nessa, na, deixa eu ver aqui o que acontece, assim, nos anos 40, a Organização Internacional do Trabalho vai colocar vou compartilhar outra tela aqui, se você me espera um segundinho aqui. Pô, fácil. Aqui, que eu acho. Bom, essa aqui não, ainda não estou compartilhando a tela. Então, esse é o documento, um dos documentos das primeiras esforços de incorporar de colocar o debate da seguridade social no foco da pesquisa e dos debates internacionais, tem a ver com essa agenda de Chile, de uma das primeiras conferências interamericanas, e de 1942. E essas são as outras duas que eu já falei, a primeira Conferência Interamericana de Agricultura do 30, a segunda do 42, e olha aqui, a primeira coisa que aparece aqui é a elevação do nível de vida rural e faz menção de uma legislação para proteger o trabalhador agrícola. Mas, quando você entra nos documentos, você encontra que o problema é sanidade rural, que a proteção social, a previdência social ainda tem a ver com a questão comunista, que tem a ver com a sanidade rural, tuberculose, tifoideia, malária, disenteria e outras doenças infecto-contagiosas. E aqui, simplesmente, se você olha na segunda Conferência Interamericana de Agricultura, muito... a informação é que cada país ponga em vigor uma legislação que proteja convenientemente os interesses e o bem-estar dos trabalhadores. Não é uma aposta consistente de reforma social, tipo assim, é um tema importante, mas, então,
Aí no 45, olha que eu acho interessante, isso imigração, regulação dos preços da terra, organização das colônias agrícolas, colonização e estruturação rural, melhoramento da vida rural e bases para a legislação do trabalho rural. Mais uma vez, mas aqui já coloca a questão da migração e é nesse contexto, especialmente do 45, lembre que recém acaba de concluir a guerra, então o cenário para que esse debate se coloque nesses términos que aparece aqui, legislação de esse aqui aparece no 45, talvez uma das primeiras intentos de colocar já, ir ampliando esse horizonte. Melhoramento de condições de vida, classificação do trabalho rural, legislação. Então, a gente tem esses momentos muito importantes que tem, se eu já coloquei na outra apresentação, a extensão do seguro social, que é do 42, esses são todos momentos de publicações da OIT que recolhe essa expectativa. Então, seguro social de 42, as conferências interamericanas do 42 e 45, e esse aqui é talvez um dos momentos mais importantes para mim, que é a condição de emprego dos trabalhadores agrícolas na quarta conferência dos Estados de América, que é de Montevideo, de 1949. Esses são os momentos em que na OIT se ocupou de profundizar nas questões rurais. Se você olha aqui, esse já é um trabalho já muito mais focado nessa questão. Por exemplo, esta quarta conferência, que está dedicada completamente às condições de emprego dos trabalhadores agrícolas. Por isso que eu acho que o debate que vem sido bem incorporando paulatinamente no horizonte dessas reflexões, aparece com muito interesse na América Latina a partir de 1910, entre 1936 e 1900 e os anos 40, Se, o interessante é que justamente são nesses anos em que, pela guerra, a OIT se traslada para a América Latina e começa a desplaçar seus interesses na região. Então, é justamente nesse momento que a OIT tem mais presença, mais visibilidade na América Latina, que o tema da ruralidade se torna inevitável. Na Europa tinha o debate antes, nos anos 20, assim, mas é a América Latina e esse lugar da América Latina, nesse debate, nessas reflexões que se vão construindo nesse período, que faz que a OIT se interesse realmente pelo tema. Então, essa aqui eu acho interessante, porque nessa versão de 1949, eles, no nas primeiras páginas, eles falam: em todas as partes do mundo, no momento atual, as condições sociais prevalecentes na agricultura estão sendo consideradas e estudadas novamente com um critério mais amplo. Muitos países estão buscando melhorar progressivamente o padrão de vida e trabalho da sua população rural e estender aos trabalhadores agrícolas condições semelhantes às desfrutadas pelos trabalhadores urbanos. Parece-me, portanto, justificado acreditar que chegou o momento de fazer mais progresso na cena internacional, especialmente se for apoiado por uma vigorosa ação regional. Essa promessa de transformação da ruralidade tem uma se enfrentou a uma questão que eu já tinha falado antes, e
as particularidades do trabalho rural. Por exemplo, a OIT fala, tá, da mesma forma que nas cidades, a gente deveria incorporar delimitar a jornada laboral. Mas, quando os representantes dos trabalhadores, o representante do governo, os representantes, lembre que a OIT é um espaço tripartite, que tem presença nos debates, normalmente tem presença desses três atores, vão falar sobre as particularidades do setor rural, aí todos começam a falar, olha, na Colômbia não é possível pensar uma jornada de 8 horas para o setor rural. Ou pode acontecer que se aceite mais nos períodos de safra, na época de colheita, essa jornada pode se estender até 12 horas. E assim, a maioria dos países, embora coloque que deveria ser 8 horas, na maioria dos países, os representantes dos governos e dos empresários vão falar, se é possível, mas nas épocas de safra, a gente precisa mais horas de trabalho. Então, finalmente, o que acontece nesse caso, por exemplo, que é o direito mais básico, mais promovido pela OIT, eles terminam falando sobre, dadas as particularidades do trabalho rural, a gente promove uma flexibilidade na aplicação da legislação. Então, de fato, o que vai acontecer com a jornada laboral, com a previdência social, com diferentes desses diferentes estratégias de incorporação dessa população, no final, o que a OIT vai a promover uma flexibilidade, tipo de uma naturalização da flexibilidade e da exclusão do modelo. Esse vai ser um pouco como a gente não pode delimitar a questão da previdência social, não pode delimitar esses aspectos, então, que cada um dos países termine legislando da forma que considere mais pertinente para o desenvolvimento do setor rural. Então, por isso que a gente tem sim, no setor urbano, no trabalho das cidades, a maioria dos historiadores falam de um paritarismo, não sei se dá para falar assim em português, mas de um paritarismo legislativo, uma igualdade de direitos nas legislações, da legislação para o setor urbano, os trabalhadores urbanos é quase a mesma, desde Japão até América Latina. A mesma coisa não acontece no setor rural. O setor rural sempre tem se pensado como uma série de flexibilidade, de extensão, de extensão ou não desses direitos. Então, a mesma coisa acontece com acidente de trabalho, doenças profissionais, proteção social, enfim. Tipo, por exemplo, os primeiros países que colocam a questão da saúde no foco das suas reflexões, das suas políticas, são o Chile e o Peru. No caso do Chile, é interessante, mas tem que eu lembro que eu falava no começo que a diferença dos outros países, o Chile é o contrário da tendência dos trabalhadores na América Latina. Então, o Chile legisla muito rápido para estender as formas de proteção social para os trabalhadores rurais, mas é o país com menos trabalhadores rurais de toda a região. Então, um pouco a lógica, eu protejo, mas nos outros países a gente tem 7 de cada 10 trabalhadores, lá é 3 de cada 10.
trabalham no setor rural. Então, essa extensão da Previdência Social tem essa particularidade. No caso peruano, que é outro dos casos talvez mais interessante, o modelo de seguridade social passa esse modelo da previdência social está especialmente associado à quantidade de terra que possuem as pessoas. Então, depende da quantidade de terra, mas especialmente e cobre só apenas uma parte, não é um modelo, uma forma extensiva de proteção social, porque se você falar que 50% do salário em caso de enfermidade, pensão por invalidez 40%, e pensão no caso de vejez específico. Tá? Bom, tem outras reformas muito particulares, como são o caso do Equador, que incorpora um seguro de doença rural, o caso de Cuba, que protege exclusivamente os trabalhadores de açúcar e como que chama tabaco? Esqueci como que fala em português, mas tá. Tem no Uruguai o Fundo dos Trabalhadores Rurais na seção de Instituto de Retiros, e na Haiti um fundo de seguro social que pretende aplicar a todas as empresas com menos de 50 trabalhadores. Mas aí tem umas esforços, ainda eu não pesquisei, essas aqui são as declarações que fazem os governos, e aí vocês sabem que talvez sejam simples boas ideias de proteção, mas que o que eu tenho previsto fazer mais para frente é fazer pesquisa em alguns desses arquivos, não é nesse especificamente, mas sim Equador, Peru, a parte, algumas das questões que eu tento fazer em Brasil, República Dominicana, que são alguns dos países que me interessam, especialmente agora. Vou voltar de novo a outra apresentação para colocar algumas questões aqui. Hum, eu ainda não lembro que tempo que eu tenho, Karine, desculpa. Oi, fica à vontade aí que a gente ainda tá dentro do tempo que eu te disse, até 1h30, tá tranquilo. Tá bom. Tá, então, quando nos anos 30, nos anos 40 especialmente, que começa esse interesse da OIT pelo trabalho rural na América Latina, eles começam pensando que a solução pode ser essa extensão da proteção do modelo europeu. As primeiras reflexões que se tem nos espaços impulsados pela OIT, tem essa ideia. Mas eles começam a perceber que não é possível tem claro que vai ser muito mais difícil, que os debates começam a ser cada vez mais críticas a esse modelo, os trabalhadores, os mesmos empresários, os governos começam a identificar que não é possível a incorporação não vai ser tão fácil incorporar esses trabalhadores. E aí que começa a aparecer nesse contexto uma preocupação por questões que são muito importantes na América Latina. A reforma agrária, a criação de agências de emprego, a promoção de uma modalidade de proteção social, de previdência social, que não dependa de uma relação direta contratual, sino através de a modalidade de cooperativismo,
e especialmente educação rural. O que eu acho interessante é que esse horizonte aqui que eles vão colocar faz parte desse plano de ação que vai promover, vai impulsar a OIT paralelo com esses debates que vão mostrar a impossibilidade de estender a previdência social baixo o modelo bismarckiano ou corporativista. Então, eles vão falar, dá, como é impossível a gente fazer isso dessa forma, então vamos pensar umas soluções muito mais integrais. E isso passa atravessa alguma dessas questões. Então, a primeira coisa que vai falar a OIT é a gente precisa conhecer quem é a população rural, quem é o trabalhador rural na América Latina. Então, aí eles vão promover entre o 36 e o 1953 a criação de censos, estatísticas, a incorporação de pessoal das ciências sociais, pessoal da medicina, para fazer construir realmente saber a realidade da ruralidade. As primeiras coisas que eles falam nos anos 40 são tá, mas a gente não sabe quantos trabalhadores que tem nas zonas rurais, não, a gente nem sabe como é que trabalha, então essas fontes são o que vai ser precisamente o interessante nesse período, porque aí vai constituir um insumo para nós, como historiadores, esse é o insumo fundamental, porque vai ter eu falo, eu estou nesse momento trabalhando um outro artigo que é sobre um pouco o surgimento da sociologia rural na América Latina. Na minha hipótese, depende dessa origem, está associado a essa origem impulsado pela OIT e pelos outros organismos de saúde. Aí eles pretendem fazer que esses sociólogos, antropólogos, é, estatísticos conheçam a realidade e possam divulgar essa realidade nesses espaços. Outras questões que vão ser muito importantes nesse período têm a ver com a migração e a colonização. A gente já sabe que esse é um debate, especialmente para os países do Sul, vai ser muito mais significativo, mas não tanto para os outros, mas a OIT vai falar, tá, outro dos temas que a gente deveria intervir é, é, é o, tem a ver com como é que se compreender como é que se produz o fenômeno da migração e como é que esse fenômeno se articula com os processos de colonização nos diferentes países da região. Porque aqui a preocupação é não somente quantos chegam, e quantos acessam a terra para viver e trabalhar. Outra alternativa que eles vão promover, e que eu acho, talvez, do meu modo, mais interessante, é o cooperativismo. Porque vão dizer, uma das princípios é que eles vão falar, na ruralidade, o modelo de produção deveria transitar ao modelo cooperativo e não ao modelo de produção. Esse debate que a gente tem agora está presente nos anos 40 e tem capítulos inteiros de preocupados pelo como é que, de fato, se cria uma secção dentro da OIT que é sobre cooperativismo nas zonas rurais. E eles fazem pesquisa sobre cooperativismo. Tem essas outras duas questões que têm a ver com a educação técnica, formação para o trabalho também, formação para ser mais produtivos, que vai ser outro tema que vai ser interessante, e daqui para frente, ou mais para frente, vou falar sobre isso. E olha aqui a legislação e a proteção social. O que eu acho interessante é que quando a gente pensa OIT, esse organismo que está pesquisando a questão exclusiva do mundo do trabalho, aí eu pensei sempre que o problema ia estar aqui. Tá, é a proteção social. Mas quando você olha os contemporâneos, o problema, são os 30, 40, 50, o problema
da ruralidade na América Latina e nesses organismos internacionais não é exclusivamente como é que estender a previdência social. Eles já conhecem que não é possível estender da mesma forma que na Europa. Então, eles vão falar, a gente tem que fazer um monte de coisa antes, censos, política de imigração, cooperativismo, educação técnica para chegar aqui nesse ponto. Então, a legislação seria o resultado de uma série de políticas e ações estratégicas para intervir nesses espaços rurais. Então, essa aqui. Bom, esses são os países, desculpa, esses são os países que me interessam mais para frente eu pesquisar, que tem a ver com as particularidades que são os que eu pretendo fazer um estudo comparativo, que tem a ver com o modelo de seguro social do Equador, o caso de México e Peru, que tem reformas rurais muito fortes, muito importantes nesse período, o caso da Colômbia e República Dominicana, no caso da República Dominicana, porque é um período de reformas sociais e reformas políticas atravessado por uma ditadura, então tem essa particularidade, a gente depois pode falar nisso, e aqui os casos do Brasil, paradigmático também, e o caso do Argentina e Chile, mas essa é o que eu espero no momento chegar, mas eu vou para mais para uma questão aqui. O que é interessante desses. Vou colocar aqui. Então, quando a OIT vai promover a integração dos trabalhadores, no começo ele começa, os debates começam explorando todas essas possibilidades. Mas nos anos 50, mais ou menos, essas 50, 60, a preocupação vira dar uma espécie se faz mais visível que a preocupação se inverte e que o problema deve começar primeiro pela produtividade e depois pela proteção social. Então, se o princípio dos debates, a questão está pensada em que a proteção social deve incorporar essa população, é um mecanismo de extensão desses trabalhadores, aqui a condição da proteção da previdência social e que nesse núcleo semântico, começa a ser visível nesse debate, tem a ver com o aumento da produtividade. E aí que começa a aparecer sempre o interesse da OIT em enfatizar que a previdência social está fundamentada em um aumento da capacidade produtiva dos trabalhadores na América Latina. É, de fato, a condição necessária para essa previdência social. Então, o que eu acho interessante é que, se você olha antes dos anos 40, a assistência social tem a ver com uma função do Estado de incorporação dessa população. Aqui, pelo contrário, fica ainda mais claro que o problema da integração tem que começar fundamentalmente pela produtividade. Então, essas políticas de previdência social têm como função garantir que esse trabalhador, na hora de ser muito mais produtivo, consegue pagar ele mesmo sua previdência social. É um pouco a lógica que se começa a consolidar desde os anos 1930, desde os anos 1940 e especialmente a partir dos anos 1950. Bom, a parte depois a gente pode voltar sobre essa questão no momento das perguntas. Mas, já para ir terminando, o que você encontra na América Latina nesse período é que essa preocupação
esse interesse pelo rural se traslada a os diferentes, se materializa nos diferentes países da América Latina através da criação de diferentes institutos de pesquisa sobre a ruralidade. Então, o que a gente encontra é que é, especialmente a partir dos anos 1950, se criam, por exemplo, no caso da Colômbia e em outros países da América Latina, por exemplo, departamentos de assuntos campesinos. E esse departamento de assuntos campesinos e assuntos camponeses começam a fazer pesquisas sobre a realidade desse. Lembre que a OIT tinha promovido essas pesquisas nos anos 40, e aí o que eles fazem é uma coleta massiva, mediante questionários, mediante estatísticas, mediante diferentes formas, uma burocracia que está focada na pesquisa e o conhecimento situado na realidade da ruralidade. Porque o princípio é, a gente tem que conhecer como é que fazem, como é que produzem, como é que eles estão fazendo para como é que o trabalhador atua nas regiões rurais, e a partir desse, a gente pensa como é que é possível eventualmente estender a Seguridade Social depois de ampliar essa possibilidade e melhorar essas capacidades produtivas. Então, bom, o que eu queria que vou deixar aqui e é que como esse trajeto que eu já fiz, que estou fazendo agora, me interessa porque me tem permitido ver como é que se pesquisar quais são essas realidades, pesquisar quais que são as particularidades desses debates, quais que são as alternativas, as formas como se produz uma, uma quais são os modelos que circularam na região, quais são como é que esse conhecimento situado nos anos 40 e 50 contribuiu não, para fortalecer isso, e quais são a essência o lugar que ocupa a produtividade nesse período e nesse desenvolvimento dessas políticas sociais. Eu pensava em algum momento que a gente tem se acostumado muito a que nos anos 1950, o debate sobre desenvolvimento tem sido a grande característica dos debates, esteve no centro dos debates de diferentes organismos internacionais, mas o desenvolvimento desde esse ponto de vista que é impulsado pela OIT e outros organismos internacionais na época, tem a ver com o desenvolvimento tem uma forma de operacionalização, não sei, de prática, que é a produtividade. Assim, o conceito abstrato é o desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento é sinônimo prático nessa época de produtividade. Não tem outra. Se você olha toda a documentação, eu fiz um exercício um pouco. Eu tentei localizar nas fontes, nesse corpo documental, quando que aparecia a OIT, quando que aparece a palavra previdência social, a expressão previdência social, e quando que aparece a de previdência, a de, de produtividade. E em um de cada
uma vez de cada 8 vezes que aparece a palavra produtividade, aparece associada à categoria previdência social, na totalidade desse corpo documental, o que eu acho que é um indicativo de uma correlação linguística, mas uma correlação também muito importante que faz que evidência que essa preocupação está no foco. Essa é uma outra questão que eu tenho me interessado. Mas, finalmente, o que me interessa especialmente nessa pesquisa é tentar conhecer como é que surgem outras soluções para os problemas que a gente tem atualmente. Como é que na história, nesses debates, a gente pode localizar algumas soluções que talvez ajudem a compreender, ou talvez ajudem a imaginar outras formas de resolver o problema da previdência social para os trabalhadores rurais na América Latina. Então, eu vou deixar por aí, mas se seguramente vai ter perguntas. Eu tentei fazer da forma mais ordenada possível, mas eu acho que não funcionou del tudo, mas aí ficou, me desculpo, mas e aí fica aberto o espaço para as perguntas. Quero agradecer, né, Oscar, de qualquer forma, para a gente terminar essa primeira etapa, né, para a gente começar a etapa do debate, né, dizer, assim, que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, né, um pouco também dessa pesquisa, mas você trazendo uma outra perspectiva, e aí algo que é muito importante, né, é quando você pega, você, historiador, da área, principalmente, do trabalho, né, começa Uhum, a entender e compreender áreas, vamos dizer assim, que são transversais a essa área do trabalho, e no caso, aquela que nos interessa, que é a área da saúde, né? E aí a gente acaba também, por isso, ampliando, né, também o nosso conhecimento, porque, e aí você ia falando, e eu ia lembrando um pouco de algumas pesquisas que eu fui fazendo ao longo aí do mestrado e do doutorado, que envolvia a questão do trabalho, né? E que envolvia a questão da saúde. Até já anotei aqui que eu vou, na parte das perguntas, fazê-lo. Mas, assim, já agradeço e, assim, já convido para que as pessoas possam conhecer mais sobre essa área, né? Entender e compreender que, assim, é uma área importante da história, né? E que, assim, a gente ainda, por mais que a gente, no Brasil, né? Você falou da questão das leituras, né? Que o brasileiro lê o argentino vai e lê o uhum. Brasil, né? Então, assim, por mais que Bom, a gente talvez já... exagerei, mas... Não, mas, de certa forma, tem um pouco, né, de verdade. E aí, por mais que você tenha essas questões, eu fico pensando assim, aqui no Brasil você tem várias pessoas que já trabalham dentro dessa linha da história social, né, do trabalho, e que já desenvolve pesquisas, mas que interessante é você ampliar seu olhar para outros países, né? E principalmente países que passam uma situação, às vezes, assim, diferente pela cultura, diferente pela forma de lidar devido às questões mesmo dessa desmercantilização, né, que você chamou, então isso daí é importante. Então, só tenho que agradecer e a gente vai passar, então, vou aqui só encerrar o vídeo para a gente passar para a parte das Nossa, perguntas. eu Diga, queria, desculpa, pode falar. não, vou mostrar duas coisas que tá ficando, que eu pensei que Uhum, tinha nessa apresentação e queria uhum, botar aqui uma questão. O que, olha aqui, esta ideia. No paradigma anterior, o que interessa é que o trabalhador saudável, o paradigma industrial clássico, o trabalhador saudável é muito mais produtivo. Esse é o que a gente tem. Então, aqui, o que interessa é que ele é mais produtivo e pode, ele mesmo,
na tecnocracia do desenvolvimento, na medida que ele é muito mais trabalhador, mais produtivo, ele pode pagar ele mesmo a sua saúde. E uma outra questão, que a última, daí, desculpa, é que esqueci essa aqui, é mais ou menos a lógica que fica, esse. A OIT promoveu e promove, nessa época, no começo, leis universais de proteção de previdência social, só que se encontrou que na América Latina essas leis não era possível de aplicar, e então o que terminou funcionando para a região é uma proteção real que é fracionada, ou o modelo, o sistema de segurança social que são profundamente fragmentados, estratificados e não desmercantilizados. Pronto, é isso aí que eu queria agregar. Pronto, já. Sem problema, eu vou encerrar aqui, então. Tá.